Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Dirlene e hoje eu quero te contar uma história da meia-noite nesse canal que eu amo, inclusive amo todos os comentários que são feitos. Quero contar a respeito da minha avó Maria. A minha avó Maria ficou doente, mas a doença da minha avó Maria era muito estranha, porque tinha dias que a minha avó nem parecia que estava doente, sabe? A vovó conversava vários assuntos, até arriscava alguns passos. Já no outro dia, era bem o contrário. A vovó falava coisas sem conexão, falava de um passado que eu não sabia se de fato teria existido ou não. Coisas da cabeça senil, coisas da cabeça de quem tinha a idade dela. 85 anos. Eu via a vovó pelo menos uma vez na semana. E nesse dia eu ficava o dia inteirinho com ela. Num desses dias, a vovó decidiu me contar uma história das tantas que ela jurava ter acontecido com ela. A vovó jurava que isso de fato havia existido com ela, sem antes vovó me advertir que seria algo chocante. E foi muito chocante. Naquele dia, eu não sabia se ela estava num desses delírios ou se a vovó estava plenamente consciente. Mas eu sabia que a vovó não vinha dentro da sua normalidade. Mas ela foi muito detalhista nesse dia. Vovó começa a sua história. Naquele ano, a vovó contava 12 anos de idade. Ela morava numa cidadezinha perdida no sertão profundo, onde parecia que tudo parara no tempo. Era a mais velha de 4 irmãos, e como ela era a única menina, muita coisa acabava caindo em sua responsabilidade, principalmente cuidar dos irmãos ali da casa, né? E estudar, pois sua mãe costurava, a mãe da vovó costurava, lavava roupa para fora. O pai da vovó trabalhava de empregado numa fábrica de rapaduras. E uma das poucas opções de emprego na época era essa, trabalhar em fábrica de rapadura. Então a minha avó, ela ficava responsável pelo lar, embora ela fosse apenas a filha, a mais velha. Todas as manhãs, após levantar antes do nascer do sol e preparar o café para todos, a avó Maria saía para a escola e a escola ficava apenas algumas quadras da casa. Para isso, ela cortava o caminho pelo meio da praça da cidade. Naquele horário que ela ia, não tinha ainda muita gente, era coisa de 6 horas da manhã, e como a cidade era pequena, quase todos ali já se conheciam. Naquele dia, tudo correra da forma habitual. Nunca aconteciam coisas diferentes.
a não ser uma passagem uma vez por ano de um certo circo. E o circo modificava o ambiente da cidade, o ânimo das pessoas. A avó Maria atravessava então a praça tranquilamente, quando percebeu a figura de um velho sentado. Esse senhor que estava sentado, esse velho sentado, ele estava sentado assim ao pé de uma das árvores. Sabe aquela raiz da árvore que fica para fora? Ele se sentou ali. A avó Maria sentiu algo estranho que ela não conseguiu identificar na hora que era. Era como se ela tivesse assim, com um pouco de medo daquele velho e também ao mesmo tempo curiosidade. Aquele velho vestia, segundo a vovó, um casaco preto, que era estranho, porque ninguém usava roupa de inverno naquelas paragens ali, era quente. Ali fazia calor, sabe? E aquele casaco era casaco de inverno. Quando ela ia passando, o velho olhou fixamente para a avó Maria com um sorriso estranho, fez assim um sinal com a mão para que a vovó se aproximasse. A vovó titubeou, eu disse, ela estava com aquele medo, mas a curiosidade acabou sendo maior. E a vovó acabou se aproximando e vendo que o velho era muito branco, magro, e ele parecia estar doente. Além disso, o velho possuía umas unhas extremamente compridas e pretas. A minha avó Maria disse que nunca tinha visto nada igual. Unhas compridas e pretas. Ao se aproximar o suficiente, o velho disse para a avó Maria que ela poderia pedir o que ela quisesse que ele daria. Pode pedir o que você quiser, que eu te dou. A avó Maria achou muito estranho, já estava com medo, mas ela decidiu que aquilo não poderia lhe fazer nenhum mal. O velho poderia ser louco, doente, além do mais, ela não tinha nada a perder, ela poderia pedir o que quisesse, que ele daria. A avó Maria tinha um único desejo, ou dois, que era exatamente aquele, sabe, de fazer uma faculdade um dia, porque ela gostava, amava estudar, e ela estava cansada de viver naquela cidade pequena, naquele sertão sem fim. Ela queria ir embora dali para um centro maior. Foi o que ela desejou. E o velho, como que se adivinhasse o que ela estava pensando, o velho, como se adivinhasse tudo que ela estava pensando, o velho falou que a minha avó ia ser professor. A minha avó pensou naquilo. E o velho disse: você vai ser professora e vai morar na cidade grande que você está imaginando. Você vai ser professora e vai morar numa cidade grande que você está pensando. Nossa, aquilo deixou a minha avó pasma. Como o homem poderia ter adivinhado o seu desejo? Porque ela não chegou a falar. A avó pensou, não chegou a falar. Mas aí o velho, que disse que, respondendo aquilo que ela havia pensado sem que ele soubesse, o velho disse que para que ela se tornasse professora e fosse morar numa cidade grande, ele só queria uma coisa em troca. Somente uma coisa. E a minha avó perguntou: o quê? O que você quer em troca? Somente uma coisa. Você pode cortar as unhas do diabo? Foi uma pergunta para minha avó. A minha avó não entendeu. O velho, então, ele fez a pergunta de novo. Você pode cortar as unhas do diabo? E aí, o velho mostrou aquelas unhas horrorosas, terríveis, que ela já tinha visto, mas ele mostrou agora as unhas compridas e pretas. Ela ficou com medo, mas o velho, percebendo que ela estava com medo, falou: atenção, você não quer ser professora, você não quer morar numa cidade boa, grande, uma capital? A minha avó fez que sim,
afirmando com a cabeça: então você pode cortar as unhas do diabo? Só esse favor, só esse favor, e os seus sonhos todos irão se realizar. Maria era o nome. Tudo bem que não é um nome difícil, mas o velho também sabia o nome dela. Então a minha avó, que não estava tão distante de casa, ela voltou em casa, aproveitou que a mãe dela ainda dormia, o pai já tinha saído para o trabalho. Ela pegou uma tesoura, e tesoura não faltava na casa, uma vez que a sua mãe era costureira. Então ela pegou uma tesoura, veio de encontro ao velho na praça, e aí ela cortou as unhas daquele velho louco. E ela fez isso com medo, com receio, é verdade. Mas ela também tinha medo dos seus sonhos não se realizarem. Ela disse que fez aquilo num misto de pena e também acreditando nas loucuras daquele velho. Ela cortou. Vovó cortou as unhas daquele pobre. Seria pobre diabo? Seria? Após aquilo, o tempo correu, passou. A vovó não viu mais aquele homem. Nunca mais viu aquele homem. Vovó conseguiu de fato sair daquela cidade, se mudou para a capital. Na capital fez a tão sonhada faculdade, o que aconteceu em Recife. Formou-se professora, de fato conforme previra o velho. Teve filhos, só que aquele velho ela esqueceu, ela nunca mais viu. Agora, com a velhice, todas essas lembranças antigas vinham à tona. Eu fiquei curiosa e perguntei para minha avó Maria o que mais que o velho lhe falou depois que ela cortou as unhas dele. Vó, a senhora acabou de cortar as unhas dele e a senhora se lembra de mais alguma coisa de que ele possa ter dito para a senhora? Recorda ter ouvido ele falar alguma coisa? Ele disse. E o que foi que ele disse, vó? Ele disse que um dia ele voltaria para me buscar, filha. Falou isso, vó? Falou. Ah, vó, mas isso é bobagem, né? Isso é besteira. A vovó olhou para mim e disse: não sei, mas ele disse que voltaria para me buscar. Aquela história da minha avó não sairá da minha cabeça, nem que eu viva mais 100 anos. Eu acho que para sempre eu vou ter essa lembrança. Mas naquela semana, de alguma forma, eu fiquei muito perturbada, sabe? Mas eu não sabia até que ponto aquilo de fato seria verdade ou apenas delírio da minha avó. Alguns dias depois, me chamaram no hospital. Era para me despedir da minha avó. A doença havia avançado bastante e, como era expressão daquele povo, a minha avó estava nas últimas. Era assim que o pessoal dizia quando a pessoa estava moribunda para morrer. Minha avó estava nas últimas e que eu deveria ir até o hospital para visitá-la. Cheguei lá angustiada. Eu sabia que a vovó queria se despedir de mim. Nós tínhamos uma afinidade muito grande. Entrei no quarto e ela me esperava calmamente. Pegou a minha mão, segurou a minha mão e falou com uma certa dificuldade que me amava. Eu te amo. E fiquei assim, olhando para minha avó, lágrimas nos cantos dos meus olhos. E aí, a minha avó, olhando, me falou: filha. O que, vó? O velho. Que velho, vó? O velho diabo de quem eu cortei a unha. Ela estava se lembrando daquele fato, do que ela havia me contado.
Não achei que pudesse. O que tem, vó? Ele tá aqui. Aqui? Aqui aonde, vó? Não tem ninguém, só tô eu aqui com a senhora. Ele tá aqui no quarto. Ele veio para que se cumpra a combinação, o que nós tratamos. Ele tá aqui para isso, filha. Vó, não tô vendo ninguém. Isso não é possível, vó. Ela apenas deu um meio sorriso, fechou os olhos e acenou, fez com a cabeça que sim. Dali para frente, os monitores que marcavam os sinais vitais da vovó foram zerando. Ela morreu em paz. Minha avó morreu calmamente. Nisso entrou o médico para confirmar a morte. Porém, naquele momento eu não olhei diretamente para ele, o médico, mas sem querer eu olhei para as mãos do médico e reparei que ele tinha as unhas extremamente compridas e pretas. Aquilo me gelou. E até hoje eu me pergunto, será que eu tive aquela visão impressionada por tudo que a minha avó me havia falado? O médico, ao constatar a morte da minha avó, não demonstrou nenhuma expressão de tristeza, pelo contrário, ele parecia manter nos lábios um meio sorriso. Quando eu tinha a impressão de ter tido apenas uma visão e comecei a caminhar para sair do quarto, o médico, ele se dirigiu a mim com uma pergunta. Se admirou do tamanho da minha unha? Me ajuda nas cirurgias. Achei estranho, muito estranho, e fui-me embora. Tais fatos nunca serão esquecidos por mim. E hoje eu resolvi contá-los aqui, no seu canal, na história da Meire.